Quebra-queixo e paçoca são algumas opções de intratreinos baratos e com evidência científica. E no vídeo de hoje eu vou abordar como esses dois aqui conseguem otimizar a sua performance no exercício. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Vamos quebra-queixo aí, editor? Pose pra cima, que aí a gente volta a pensar direito, né? Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu trago um tema que eu julgo interessante e aí no vídeo de hoje já não tem mais o quebra-queixo, né, editor? Tá gostoso? Delícia. Boa, show de bola. Vamos lá, mas ainda tem muita ciência, muita evidência científica. De maneira recorrente, as pessoas comentam aqui sobre tipos de intratreino, carboidratos, como mobilizar, como utilizar aí para rendimento, para otimizar a performance. Então vamos nessa. Quando que um intratreino está bem encaixado, está bem direcionado para você? Basicamente, atividades de endurance, atividades aeróbicas que tenham uma duração média maior de 1 hora. Então, se você corre por mais de 1 hora, se você pedala por mais de 1 hora, se você faz uma natação por mais de 1 hora, contínua, tá certo? Não são com intervalos de duração não, contínuas, mantidas, o carboidrato no intratreino está bem encaixado para você. E aí, por que que isso acontece? Porque isso é uma necessidade. A gente tem o carboidrato como a nossa grande fonte de energia. E em média, o indivíduo, o ser humano, ele consegue ter uma reserva de mais ou menos 60 gramas de carboidrato ali no seu corpo para você ter uma mobilização imediata. Esse carboidrato vai estar armazenado no seu fígado, nos seus músculos e na própria corrente sanguínea. E aí quando você inicia o movimento, quando você inicia algumas dessas modalidades que eu citei, você começa a consumir essas reservas. E aí, a partir do momento que você começa a consumir, o cérebro, o corpo já começa a se ligar. Epa, esse cara está esgotando essas coisas aqui. Eu vou mobilizar mais energia para caso ele precise continuar gastando esse processo. E essa mobilização dessa energia vai vir através da gordura, aquela camada de tecido adiposo que é uma grande reserva de energia. E é por isso que pessoas que são engajadas nessas modalidades normalmente têm um físico um pouquinho mais seco, um pouquinho mais enxuto, com menos massa de gordura, porque ele está mobilizando essa massa de gordura para ser convertida em carboidrato. E aí, a conta, a razão entre a sua reserva, o seu gasto e a sua nova produção de carboidrato é mais ou menos assim. Para cada minuto de exercício que você executa, você gasta 1 grama de carboidrato. Para cada minuto de tempo, você consegue produzir 0,1 grama de carboidrato. Ou seja, você consome 1 e você produz 0,1. Então aquela sua reserva que tinha inicialmente 60 gramas, ela vai ser gasta em média a partir dos 60 minutos. Média, né? Algumas pessoas elas são menores, então tem menos gramas de carboidrato para ter de reserva e aí de maneira mais precoce precisa fazer o carboidrato intratreino. Algumas pessoas têm uma maior reserva, então com um pouco mais de 1 hora de tempo de duração é que ela precisa ofertar aquele carboidrato no intratreino. Se você esgota essa sua reserva de carboidrato, você vai quebrar a contração muscular. Você não vai ter energia para continuar ofertando o movimento que é aquilo que você quer fazer. Danilo, eu já ouvi essas explicações em outras vezes, mas eu não consigo sedimentar muito bem esse conhecimento. E é por isso que eu sempre gosto de fazer umas analogias aqui para deixar esse conhecimento mais palpável, mais claro para vocês. Imagina que o seu corpo é uma casa e nessa casa você tem um forno. O forno representa você, certo? E aí esse forno, ele tem uma capacidade de armazenar um carvão. O carvão representa o carboidrato. O forno, ele representa a sua massa muscular. E aí, esse músculo, não necessariamente se você tem mais massa, se você tem mais volume, que você vai conseguir armazenar mais carvão, mas sim se esse forno ele está mais bem compartimentado. Então, pessoas que são mais altamente treinadas, elas conseguem gerar mais energia
não porque elas aumentam a massa muscular, mas porque esse músculo ele se torna melhor, ele se torna mais econômico, ele se torna mais eficiente nesse processo de combustão. E a chama representa o exercício. Então pensa aqui comigo, você jogou o carvão, que representa o carboidrato, você está jogando a chama, está alimentando aquele forno para queimar a massa da pizza. A pizza representa a sua massa de gordura. Então existe um equilíbrio entre performance, peso e massa de gordura. Não é só porque você tem menores percentuais de gordura que você vai ter uma maior performance. Existe uma correlação direta, um espaço, uma linha do tempo que isso vai ser diretamente proporcional. Ou seja, quanto menor o percentual de gordura, maior a sua performance. Mas vai ter um ponto, um momento de ruptura, que se você reduz muito ou se você aumenta muito esse percentual de gordura, você vai ter perda de performance, perda de rendimento sim. Sem massa de pizza, não tem massa para queimar e gerar a energia para executar o movimento. Se você não tem o carvão, mesmo você jogando fogo ali, vai apagar a chama e você não vai concluir esse processo. Então a gente precisa ter uma boa harmonia nesse processo entre a oferta do carvão, a oferta da chama e a massa de gordura para ser queimada. Durante o processo do exercício, dessas atividades de endurance, você vai consumindo o carvão. E aí a gente tem os carboidratos, que não são todos iguais. A gente tem classes de carboidrato, que são os carboidratos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E a gente subdivide esses quatro aqui em índices e cargas glicêmicas. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a capacidade de elevar a glicemia do sangue. Carga glicêmica é o quanto de carboidrato que tem naquele pedaço de alimento, naquele pedaço de comida. Para você que está executando exercício naquele momento, em atividades superiores a 1 hora de duração, vocês já entenderam esse processo, o porquê que isso acontece, você precisa ter uma renovação imediata, instantânea, muito rápida e fácil desses alimentos. Por isso que no intratreino, para pessoas que têm demandas, têm volume, têm intensidade de treino, para ter esse carboidrato no intratreino, a oferta de carboidratos com altos índices glicêmicos e altas cargas glicêmicas são de fundamental importância. E a média é a seguinte: ultrapassou 1 hora, você tem que ofertar, em média, 30 gramas de carboidrato daquela 1 hora para 2 horas. Danilo, eu faço exercício com mais de 2 horas de duração, então a gente precisa ser mais intenso, porque você ultrapassou esse limite, aquela chama tá ali, tá alastrando, tá pegando mais fogo, então você precisa jogar mais carvão para dentro. E aí, nessa 2ª hora, você precisa agora de 60 gramas de carboidrato entre esse intervalo de 2 a 3 horas. Se você tem modalidades superiores a 3 horas de duração contínuas, mantidas, sustentadas, não é aquele exercício que você faz e para. Eu estou falando de contração contínua. E aí você precisa agora colocar um pouco mais de carvão. Em média, 90 gramas por hora. Essa quantidade de 90 gramas você mantém e sustenta pelas horas seguintes que você vai executar o exercício. Se você vai fazer um exercício com 7, 8, 10 horas de duração, a cada hora, a partir dessa 3ª hora, são 90 gramas de carboidrato por hora. Em média, os géis de carboidrato, muito famosos, conhecidos aí entre os triatletas, ciclistas, os maratonistas, que têm essa demanda, essa necessidade, tudo isso vai ter um custo financeiro. Foi esse um dos motivos que eu pensei em trazer esse vídeo para vocês, para que vocês tenham conhecimento de outras fontes de carboidrato que também têm evidência, também têm indicação de você fazer essa oferta no intratreino. E aí, esse quebra-queixo dessa marca aqui, Coco Puríssimo, esses 5 quebra-queixos, porque quando eu gravei já tinha comido alguns, Então custa R$12. Acaba sendo mais em conta, porque em média vai ter ali aqueles 30, 40 gramas de carboidrato que você necessita. A paçoquinha, mariola, bananinha também são opções
que você consegue ofertar no seu intratreino que não necessariamente precisar dos géis de carboidrato. Um dos pontos que a gente pode reforçar, em relação ao géis de carboidrato é que pela fase líquida deles vai ser mais fácil tanto de você armazenar quanto de você ingerir. Mas olha, em relação à ciência, à velocidade de absorção, esses carboidratos eles têm uma correlação muito próxima em relação ao índice e essa carga glicêmica, com uma grande diferença no seu bolso, nessa parte financeira. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, sugestão sobre esse ou outros temas? Joga aqui nos comentários e vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.